Olá, torcida tricolor, e aí, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu no São Paulo nesta quinta-feira. Já temos informações sobre o que o Dorival achou do elenco do São Paulo, o que ele conversou com a diretoria tricolor. Vamos falar também sobre Luan e Alexandre Pato, mas antes eu tenho um recadinho para vocês. E ó, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito, também ativa o sininho das notificações e me segue lá no Instagram para você ficar por dentro de tudo que acontece com São Paulo. E vamos começar falando de Dorival Júnior. Como eu disse ontem para vocês, Dorival é o novo técnico do São Paulo. Ele vai assinar com o tricolor até o final de 2024. Bom, hoje nós temos mais informações sobre como aconteceu a contratação do Dorival. O presidente Júlio Casares foi quem cuidou dessa contratação. Ele conversou por telefone com o Dorival, acertou boa parte dessa contratação toda por telefone e depois de receber o ok do Dorival, ele viajou até Florianópolis, onde mora o Dorival, para que eles acertassem tudo ali, né, cara a cara, fizessem o final do negócio, acertassem os últimos detalhes. Então isso aconteceu. E o Dorival vai assinar com o São Paulo até 2024. O Dorival, então, é aguardado no CT do São Paulo nesta sexta-feira para dar o seu primeiro treino. E se tudo der certo com a documentação na CBF, ele já vai estar na partida de sábado contra o América Mineiro, já vai estar ali na beira do gramado comandando a equipe. O treino de hoje foi dado pelo Milton Cruz. O Milton Cruz deu o treino, mas seguiu as ideias que o Dorival passou para ele por telefone. Bom, sobre o elenco do São Paulo, o Dorival aprovou o elenco que o São Paulo tem hoje, mas já avisou ao presidente Júlio Casares que vai precisar de algumas peças de reposição na janela do meio do ano. Então, já fiquem sabendo que o Dorival já quer contratações para a próxima janela. Ele gostou do que tem, mas acredita que o São Paulo precisa de algumas peças na próxima janela. Foi um negócio feito muito rápido entre o Dorival e a diretoria do Tricolor. Não temos informações de que a diretoria tenha procurado um outro técnico. O plano A era o Dorival e então a diretoria conseguiu essa contratação. Tinha algumas outras equipes de olho já no Dorival. O Corinthians, né, que demitiu o seu técnico hoje, era uma das equipes que estava de olho no Dorival, mas ele fechou com o São Paulo então até final de 2024. E vamos então falar sobre o Luan. O Luan teve a sua renovação de contrato encaminhada na tarde de hoje. Como eu falei com vocês lá na semana passada, a diretoria e o Luan estavam acertando os últimos detalhes para a renovação de contrato, acertando base salarial, mas já tinha o ok do Luan e também da diretoria. Digamos que esse ok foi assinado aí por e-mail e hoje teve aí o envio do verdadeiro contrato. Então São Paulo e o Luan vão assinar esse contrato e o anúncio oficial deve acontecer no início da próxima semana. Por conta de tudo que aconteceu, né, nessa semana aí com o São Paulo, eles acabaram deixando um pouquinho de lado a renovação com o Luan, mas hoje então a renovação foi encaminhada, mas já estava tudo acertado desde a semana passada. O Luan já tinha sido inscrito no Campeonato Brasileiro pelo Rogério Ceni, então muita gente está xingando o Luan nas redes sociais, mas essa renovação não tem a ver com a saída do Rogério. O Luan já tinha acertado a renovação dele com a diretoria antes do Rogério ser demitido do São Paulo. Bom, o Luan vai renovar por mais 3 temporadas e vai sim ter aí uma valorização salarial. E aproveitar que estamos falando do Luan para atualizar aí um pouco da situação do Alexandre Pato. Existe sim o interesse em trazer o Pato de volta para o São Paulo, porém como o Pato está livre no mercado, o São Paulo tem tempo para conseguir essa contratação do Pato, então neste momento está focado em resolver a papelada com o Dorival e com o Luan, e as conversas com o Pato devem ficar somente para depois da partida de sábado e no começo da semana que vem, então a gente deve ter mais novidades sobre o Alexandre Pato, mas a diretoria do São Paulo já está preparando uma proposta para apresentar para o Alexandre Pato, uma proposta com salário por produtividade. Então essas conversas com o Pato devem acontecer domingo ou no começo da próxima semana, então semana que vem vamos ter novidades sobre a situação do Pato no São Paulo. E vamos falar agora, gente, sobre o Muricy Ramalho. Ontem, depois do anúncio da demissão do Rogério Ceni,
Muito se perguntou cadê o Muricy, por onde anda o Muricy, e agora chegou então a informação de que o Muricy já faz alguns dias que está afastado das suas funções no São Paulo por um problema de saúde. Aquelas arritmias cardíacas que o Muricy tinha retornaram de uma maneira mais leve, porém foi aí um pedido do médico dele para que ele se afastasse do trabalho, ficasse em casa de repouso. Então já faz alguns dias que o Muricy não vem frequentando o CT do São Paulo. Ele está afastado por tempo indeterminado. Provavelmente acredito que o Muricy não volte mais a trabalhar no São Paulo, né? Que a família vai querer que ele dê toda a prioridade para cuidar da saúde. Então, o Muricy está afastado, pois as arritmias cardíacas voltaram de uma maneira mais leve, porém, ele foi orientado pelo médico que fizesse repouso. Como eu disse ontem, o Muricy foi uma das pessoas que foi contra a demissão do Rogério. Apesar dele estar afastado, estar em casa, ele foi procurado pela diretoria para conversar sobre a saída do Rogério e ele foi contra a saída do Rogério, mas ele foi voto vencido. A diretoria acabou então demitindo o Rogério, mesmo com o Muricy sendo contra. Então já fica aí, né, para vocês saberem o que está acontecendo com o Muricy. Ele está afastado por tempo indeterminado por motivos de saúde. E vamos falar do André Anderson, que como vocês sabem, o São Paulo já tem tudo certo para devolver o André Anderson, porém hoje ele passou por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein. Ele está se recuperando bem, deu tudo certo na cirurgia, mas como vocês sabem, né, ele tem contrato de empréstimo até junho e o São Paulo vai devolver então o André Anderson para a Lazio. Ainda vai ser decidido se ele termina o tratamento aqui no São Paulo ou se ele vai terminar o tratamento lá na Lazio. Mas então André Anderson passou por uma cirurgia hoje. Ele está sem jogar desde novembro do ano passado. Passou bastante tempo no departamento médico, boa parte do seu empréstimo ao São Paulo ele passou no departamento médico, jogador que foi pedido pelo Rogério Ceni e vai embora, assim como o técnico já foi. Bom, torcida tricolor, torcida tricolor, nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like aqui abaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e a gente se encontra aqui no canal amanhã. Tchau, tchau!